Olá você, seja bem-vindo ao canal Contabilidade e Negócios. Você sabe quais são as empresas que podem optar pelo Simples Nacional e as que não podem? Bem, eu sou o Marterson Castelo Branco, eu vou deixar uma aula para você sobre esse assunto. Eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque todo dia tem conteúdo aqui no canal. E não esqueça que se você quiser aprender contabilidade tributária profundamente por R$ 99, tem um link aqui na descrição, você vai clicar e vai conhecer o meu curso com mais de 400 alunos matriculados, tudo bem? Desde já, se inscreva no canal, ative as notificações e bons estudos para você, boa aula aí que eu deixei para você. Se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, comenta, manda a tua pergunta aqui embaixo, que na hora que eu ver, com certeza eu vou te responder, tá bom? Abraço e fique aí com esta aula. Quem pode e quem não pode optar pelo Simples Nacional? Veja bem, muitos alunos, quando querem conversar sobre planejamento tributário, escolha de um regime tributário, eles simplesmente não se perguntam se existe alguma atividade, alguma hipótese em que proíba uma empresa de optar por um regime tributário. E muitas pessoas já querem fazer os cálculos. Já querem ir direto para os cálculos. Veja, é um erro, tá? Porque nós temos primeiro que estudar a lei. Porque a lei, ela vai deixar bem claro que existem algumas atividades que não podem optar pelo Simples. Então, quando você se deparar com esse tipo de atividade, que eu vou deixar uma lista para você aí baixar, você simplesmente já descarta a possibilidade e já vai para o lucro real ou presumido, tá bom? Veja bem. Em primeiro lugar, devemos sempre lembrar que o Simples Nacional foi criado somente para microempresas e empresas de pequeno porte, mas nem todas elas podem optar. Então, quando você se deparar com uma empresa de médio porte, por exemplo, cujo faturamento seja acima de 4.800.000 ou proporcional, você simplesmente já descarta a possibilidade e deixa para lá. Vai pensar no lucro real ou presumido. Veja, vamos aqui falar sobre os impeditivos. Primeiro, o excesso de faturamento, normal ou proporcional. Então, você se deparou com uma empresa que faturou em 2022 acima de 4.800.000. Essa empresa em 2023 não pode mais estar no Simples. Ou, em caso de início de atividade, no decorrer do ano, você vai fazer o cálculo proporcional. Existem atividades que são obrigatórias ao regime tributário lucro real. Eu vou já citar elas aqui. Também pode esquecer que empresa que exerça essas atividades não podem mais optar pelo Simples Nacional. Veja aqui uma atividade obrigada ao lucro real. Na verdade, não é uma atividade, é um acontecimento societário. Se nos últimos 5 anos essa empresa tenha sofrido algum tipo de desmembramento societário, por exemplo, fusão, cisão e incorporação, ela não pode optar pelo Simples Nacional. Então, cuidado. Tá? Se você pega uma empresa e divide ela em duas, essa empresa, uma delas não vai poder estar no Simples. É por isso que quando você quer fazer um desmembramento, você quer separar atividades, você tem que tomar cuidado e, na verdade, criar outra empresa e não só desmembrar, tá? Você não vai fazer um processo de M&A, você vai, até porque nem tem muito o que falar em M&A, ou seja, as fusões, cisões, aquisições, incorporações, quando nós falamos de empresa de pequeno porte, tá? Mas o simples fato de dividir a empresa já vai causar um certo problema. Outra atividade, importação de combustíveis. Se você se deparar com uma empresa que importa combustível, essa empresa não pode estar no Simples Nacional. Já tem que pensar no lucro presumido ou no lucro real. Sociedade por ações não pode estar no Simples Nacional, tá bom? Que possua débitos junto à Receita Federal, Cefaz, Cefim e INSS. Se uma empresa tiver débito com uma dessas instituições aqui, ela não pode optar pelo Simples. Deve quitar tudo. Tudo bem?
cujo capital participa em entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal. Então, imagine uma empresa que um dos sócios seja uma entidade da administração pública. Não pode optar pelo Simples Nacional, nem pelo presumido. Se uma empresa presta serviços de comunicação, não pode optar pelo Simples Nacional. Produção e venda de bebida alcoólica, também não. Empresa que tenha sócio domiciliado no exterior, não pode optar. Veja, uma empresa tem um sócio que mora em Nova York. Não pode estar no Simples Nacional essa empresa. Por quê? Porque ele está domiciliado. Não basta estar lá, tem que ser domiciliado lá. Tá? Serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiro, também não. Incorporação de imóveis, também não. Locação de mão de obra, proibido. Atividade de energia elétrica, fabricação de automóveis, venda de cigarros e derivados, também não. Locação de imóveis próprios, não pode estar no Simples Nacional. Fica aqui a dica, nesse caso, de colocar a empresa no lucro presumido. Tá? Vou fazer uma simulação para você daqui a pouco. Né? Acho que nesse módulo ainda. Ou então eu vou deixar para o módulo de lucro presumido. Vamos aqui ver um exemplo de pessoas sócias de outras empresas que não pode. Veja, eu vou aqui fazer um exemplo onde todas as empresas são participantes do Simples Nacional. Tá? Por quê? Porque um dos requisitos, quer dizer, um dos impedimentos que proíbem que uma empresa opte pelo Simples é a questão de pessoas físicas que participam em várias empresas ao mesmo tempo, tem que se atentar para o faturamento. Então veja bem, ó. Imagine que você tenha sociedade na empresa AAA, optante do Simples Nacional, que fatura R$2.400.000 brutos ao ano. Tá? Então você é sócio de uma empresa do Simples que fatura R$2.400.000. Você recebe o convite para também participar da empresa AAB, do mesmo regime tributário, ou seja, do Simples, cujo faturamento anual é de R$1.600.000. Na soma, o valor da receita bruta de ambas as empresas é de 4 milhões, ou seja, dentro do limite estabelecido, portanto, sem restrições. Então, nesse exemplo 1, você pode ser sócio dessa empresa e dessa empresa aqui, tá? A AA e a AB, e não vai ter nenhum problema, tá certo? Não vai ter nenhum problema. Por quê? Por causa quando a gente soma os faturamentos, está dentro dos 4.800.000. Exemplo 2. Você abriu uma empresa de representação comercial e fatura anualmente 3,5 milhões. Um amigo lhe convida para participar de uma empresa de treinamentos. No entanto, a receita bruta desse segundo negócio é 2.800.000. O faturamento dos dois negócios vai ser 5.600.000. Caso a sociedade seja concretizada, ambas as empresas serão desenquadradas do Simples Nacional. Então você tem sua empresa de representação comercial e um amigo seu lhe chama para a empresa dele de treinamentos. Vocês fazem um negócio, formalizam. O faturamento das duas no ano dá 5.600.000. No próximo ano as duas vão ter que sair do Simples. Tá certo? Vamos lá. Empresas de regimes tributários diferentes. Exemplo 1. Agora imagine que você tem 5% de sociedade em um negócio cujo faturamento é 3,5 milhões. Decide então participar de outra empresa optante do Simples Nacional com receita de 2.400.000. Veja bem, ainda que a soma do faturamento ultrapasse 4.800.000, tá? Se você pegar aqui 3,5 milhões mais 2.400.000, vai dar 5.900. Como a sua participação é inferior a 10%, a segunda empresa não será desenquadrada do regime tributário. Então veja, você é sócio, tá, de uma empresa do lucro presumido, tá? Lucro presumido. E o faturamento é 3,5 milhões, mas você só é sócio em 5%. Tá bom?
Aí você então participa de outra empresa do Simples, que o faturamento é 2 milhões e 400. O faturamento das duas vai ser 5 milhões e 900. Vai ultrapassar os 4 milhões e 800, mas as duas continuarão sem problema. Por quê? Porque você só é dono em 5%. Se você for dono em mais de 5%, aí sim iria ter problema, tá? A segunda empresa, a empresa do Simples Nacional seria desenquadrada. Exemplo 2. No entanto, se no mesmo exemplo anterior a sua participação fosse superior a 10%, a empresa antes participante do Simples Nacional seria excluída desse regime. Tá bom? Então, cuidado com essa questão de sociedade. Quando alguém chegar para você pedindo consultoria, você vai ter que fazer a consulta à lei. Até porque ninguém decora isso aqui de cabeça. Tá? É tanta coisa que ninguém decora e tá tudo bem, você não precisa decorar tudo. Existem alunos que ficam angustiados porque não conseguem responder tudo de cara. E que bom, é o que eu respondo para eles, que bom, porque se você for responder tudo de cara no direito tributário, você vai errar 90%. Você precisa mesmo aprender onde buscar a informação. E esse curso vai ficar aqui para você como uma fonte de pesquisa, tá? Um arquivo. Sem contar que tem a lei também, tem o comitê gestor do Simples Nacional, que vai sempre oferecer mais consultas, tá bom? Então, fica a dica, não precisa se preocupar com isso aqui, tá? Você tem que tomar cuidado com essas questões de impeditivos, tá bom? Qualquer dúvida, me pergunte e eu vou te responder. Abraço e bons estudos.